Legal, legal. Ó, Elaine, eu tinha preparado aqui algumas perguntas sobre operação e suporte ao franqueado, mas já que a gente já está falando de vendas, tudo, a gente pode ir para falar um pouco de funil de vendas, do processo? Então, vamos, aqui é tudo, né, tudo a gente na hora. Roteiro, vamos que vamos. Aqui, assim, eu queria explorar um pouquinho essa questão dos atendimentos, né? A primeira pergunta a gente já falou, talvez, em alguns, de uma forma mais genérica, eu queria explorar um pouquinho mais. Como que a IA pode ajudar, de fato, as franquias a identificar e atrair, dois verbos aqui, identificar e atrair leads mais qualificados desde o primeiro contato? Por que eu te pergunto isso? Porque a grande reclamação dos franqueadores e dos consultores, o lead não é qualificado, o lead não é qualificado, né? Como que a IA pode ajudar nesse processo? Eu vou até citar aqui um roteiro de como a gente faz para os nossos clientes, né? Então o cliente faz a campanha, né? Caiu o lead, a IA vai, né? O agente vai atender esse lead que caiu ali. Então o primeiro você tem que treinar muito bem o seu agente, né? Porque a gente costuma dizer, o que você colocar ali de informação é o que ele vai trazer depois de qualidade, né? Então depende muito da qualidade que você vai colocar. Para ele fazer uma entrevista dentro do seu perfil, dentro da necessidade da sua franquia. E aí você falou do atrair leads mais qualificados. Depois eu vou explorar um pouco mais o atender, mas o atrair tem a ver com o atender. Uma vez que você tem um agente trabalhando para você e analisando, qualificando bem qualificado, você também vai conseguir ter informações e dados para saber se estão vindo leads não qualificados na sua campanha, né? Então, assim, você fez a campanha, se você não atende rápido aquele cliente da campanha, você não vai trazer uma conversão boa. Por quê? Você não atendeu ele rápido. Então, você não consegue ter certeza da real potencial de conversão que aquela campanha tem, né? Segundo, você não consegue saber se a campanha realmente está trazendo lead qualificado porque você não avaliou o lead da melhor forma. Você está com conversas soltas no WhatsApp, sem informações, CRMs mal configurados ou com poucas informações. Então, você com a IA, com o agente, você consegue entender e mapear tudo que a gente até já falou no início. Então, você vai conseguir qualificar e entrevistar ele dentro do seu perfil, né? Tem um caso legal que eu gosto de falar aqui. Aí, pessoal, caso prático, hein? Da Biomundo. A Biomundo é nosso cliente, eles usam nossa plataforma, começou com expansão, né? Fazendo ali um atendimento de expansão no primeiro nível e tudo, e marcando a reunião para o consultor. E agora eles têm de operações, de treinamento, de pontos comerciais, que depois é uma outra conversa que a gente pode ter. E aí, o que o Ed, nas conversas, o Ed ia conversando com os franqueados e ele foi identificando. Os franqueados vinham qualificados, leads qualificados no perfil que a marca buscava. Mas ele era um candidato ou um franqueado já? Um potencial franqueado. Um potencial candidato franqueado. à franquia, né? Tá, um legal. Potencial franqueado. Legal. Ele vinha qualificado, ele tinha um perfil, né, que eles faziam a entrevista, o perfil comercial, o perfil, né, mas ele não tinha o valor do investimento. Porque a gente está falando de uma loja de produtos naturais. Então, provavelmente, vinha aquele cara que já tinha experiência, muito conhecimento, mas não tinha lá o mínimo que eles precisam lá. Sei lá, não sei, mas isso é público, mas deve ser lá 300 mil para abrir uma franquia a partir de 300 mil. Chegava um lead que só tinha 100 mil, mas ele tinha o perfil da loja. Com esses dados do Ed, eles abriram um novo formato de franquia, um novo modelo de formatação. Pegou essa, gente? Porque eles já tinham os leads. Eram leads qualificados pelo perfil, pelo critério e o comportamento que você precisava do potencial franqueado, mas não tinha o valor de investimento. Então aí teve uma oportunidade, eles lançaram um novo formato. Boa sacada. Sobre isso. E aí uma dúvida que eu tenho, assim, é claro que depende muito do prompt, como você explicou, que é aquele treinamento que as pessoas dão para IA, né, para o agente de IA, para ele ter todas as informações necessárias e estar preparado para responder as perguntas. E além do treinamento, você pode também indicar o tom de voz, o humor, se é algo mais informal, se é uma comunicação mais formal, enfim, você pode treinar. Na sua experiência, quanto tempo um agente de IA fica assim a ponto de bala, assim, ficar pronto, assim, com um atendimento mais qualificado para chegar no nível do Ed? Eu acho que, assim,
Em 30 dias é o máximo de um agente estar pronto, até menos. A gente já teve casos recordes, vou contar um caso também aqui agora. É isso Sou aí. contadora de casos. Fala aí. A Casa Balduco, a gente fez um tempo recorde, a gente fez, e aí a gente foi ajustando e ele já está super bom de qualificar, né? Então você tem que dar os critérios do que você vai avaliar nesse super bom. Então, por exemplo, a gente já começou o da Casa Balduco, o Marco, foi uma ação de guerrilha, a gente fez para Expo ABF em 4 dias. E ele ia atender somente, ele não ia atender os leads, ele ia fazer disparo no dia seguinte da feira. Então o primeiro dia da feira foi quarta-feira, na quinta-feira o Marco da Casa Balduco mandou uma mensagem para todo mundo que esteve na feira, vamos fazer uma reunião para ela ganhar o quê? Agilidade, e já na segunda-feira, depois da feira, já ter a agenda lotada. E primeiro dia, a gente foi lá, passou as mensagens, atendeu, qualificou. Quanto foi a conversão? No dia seguinte, fizemos o disparo na quinta. Vamos analisar na sexta. Na sexta, analisamos todos os disparos de quinta. Qual foi a conversão? Foi essa. Puxa, ó, ele errou aqui, ele errou ali, porque a gente fez em 4 dias. Então a gente foi no refinamento. Errou aqui, errou ali, muda. No dia seguinte, faz o disparo, na sexta faz o disparo de quem esteve na quinta. Opa, a conversão já subiu, já melhorou. Então, é uma melhoria contínua. Esse a gente fez uma ação de guerrilha, porque foi o treinamento muito rápido, mas a melhoria é contínua. Por isso que eu estou sempre trazendo aqui, vamos olhar os insights e os dados das conversas, porque aí você vai retroalimentar esse agente para ele estar sempre melhorando e aperfeiçoando. Ó, pessoal, eu vou pegar aqui, esse exemplo é fantástico, porque quem aí de vocês fica com uma planilha do lado aí, pegando o telefone, colocando no WhatsApp, enviando uma mensagem, aí olha de novo o WhatsApp, fica pensando para quem que eu vou enviar um novo torpedo, uma nova mensagem, e fica nesse pinga-pinga. Vou mudar o copy, não é o vou copy, mudar tá o texto, o pessoal não está me atendendo. Olha só que exemplo bacana. Numa feira de franquias, ela conseguiu enviar para um número importante de leads que estavam interessados na franquia uma mensagem. No segundo dia aprimorou, no terceiro dia aprimorou, ou seja, aquele trabalho manual que você tinha de poder de digitar um a um, de mandar mensagens um a um para cada interessado na franquia, isso tá caindo em desuso. Né? Sim. Então, e isso, para você ganhar alta performance, para você se tornar um vendedor de alta performance, um consultor, um franqueador precisa, acho que não tem como não utilizar as ferramentas que estão disponíveis. Exato. E aí, vamos seguindo aqui. Então, aí, bom, depois que ele... Vou aproveitar esse gancho do exemplo. Como é que eu faço para nutrir esse candidato ao longo do processo? Você começou a interagir com esse candidato através da feira da ABF, ele se interessou pela franquia, faz a primeira reunião com o consultor, e depois, que forma que o Ed pode ali, aí ele sumiu, né? Não Sim. Acontece do lead Gasparzinho, né? O lead que, de repente, ele some. Aonde que a IA entra e o agente de IA entra para poder dar um empurrãozinho na venda? Isso aí a gente vai criar a cadência, né? Primeiro você tem que criar a sua cadência de vendas ali, de como ele vai atender, e dentro dessas cadências, o que a gente vai fazer? Os follow-ups. E aí esses follow-ups... Pessoal, follow-ups, anota aí. Automatizados, né? Então, com base no contexto, no histórico que aquele agente teve de conversa, né? Então ele vai trazer essa conversa, vai marcar ali o follow-up, né? Para ele fazer. E você falou de nutrição, que é uma outra coisa também. Aquela base de leads que você tem parada, você pode acionar ela novamente. Ou parou a conversa, você vai voltar com um conteúdo. Porque o agente, você vai poder mandar um vídeo, você vai poder mandar um e-book, um conteúdo ali para ele, para ir nutrindo aquele lead, mesmo que não seja o momento dele. Então, o agente, ele vai fazer isso. Então, é como se você tivesse um gerente de vendas para você, virtual, que ele não vai perder nenhum lead, desde o topo até o fundo do funil. Por quê? Ele vai estar automatizado todos os processos. E o agente, ele pode automatizar até, por exemplo, o cliente chamou ali, né, na nossa plataforma é possível fazer isso. O cliente chamou e falou, olha, me chama 8 horas da noite, porque agora eu não estou podendo falar. Ele já vai agendar a tarefa para chamar às 8 horas da noite. Então, ele próprio, na automação, na nossa plataforma, a gente tem essa possibilidade
na própria automação ele já vai criar uma tarefa para o agente chamar aquele cliente novamente às 8 da noite. Né? Ou jogar para a agenda do consultor, caso identifique que seja esse o caminho, né? O consultor atender ali.